Amigos, tudo bem? Hoje nós teremos mais um programa de corretor para corretor e será um papo com o meu amigo, presidente Viana Neto do Cresce São Paulo. Amigos, estamos aqui com um querido amigo, presidente do Cresce São Paulo, Augusto Viana Neto, meu mestre. Eu tento acompanhar, copiar a sua gestão aqui no Cresce Ceará, o que é muito difícil porque cada dia o homem está melhor em sua gestão, tá certo? Mas a gente vai aprendendo, né? E ouvindo alguns conselhos, sempre consulto ao mesmo. Presidente, gostaria de fazer algumas perguntas nesse nosso bate-papo aqui. Vamos lá, a primeira, tá? Quanto tempo de profissão de corretor de imóveis? Eu me inscrevi há 47 anos atrás. É isso mesmo, 47. Já faz Muita um história, tempinho, né? né? E por que o senhor escolheu ser corretor de imóveis? Bom, eu não escolhi ser corretor, a corretagem é que me escolheu, porque eu estava recém mudado para a cidade de Praia Grande. Eu morava em São Paulo, capital, mudei lá para Praia Grande, e imediatamente um irmão me disse: olha, o ele trabalhava num hotel, gerenciava um hotel, e disse: olha, o dono do hotel está vendendo aqui um remanescente de uns apartamentos que ele construiu. Aí estava querendo uma pessoa. Falei: mas como é que funciona? Ele me deu uma dica mais ou menos. Eu falei: olha, eu topo, eu vou fazer. Aí fiquei lá num plantão e em menos de 30 dias eu fiz a minha primeira venda. E naquela época era muito dinheiro, né, Tibério? Qualquer coisinha que você vendia representava muito. Muito. E eu achei aquilo uma maravilha. Falei: nossa, é bastante dinheiro. Se eu fosse trabalhar como empregado, ali tinha salário de 1 ano e meio, mais ou menos. Então eu falei: poxa, eu vou tentar vender mais alguma coisa aqui. E daqui a pouco vendi o segundo imóvel. Aí eu tinha dinheiro para ficar parado 3 anos, né? Eu falei: então eu vou me dedicar. E aí comecei. Já eu tinha um imóvel próprio, comercial, e nesse imóvel eu abri a imobiliária e estou nela até hoje. Olá, estamos indo. Muito bem, parabéns. Eu acho que todos nós começamos mais ou menos assim, né? Eu também comecei porque eu fui comprar um imóvel. Aí gostei. Aí, tá vendo? Mas, presidente, eu ia perguntar como foi sua primeira venda e o senhor já me contou como foi a primeira e a segunda. Então, vamos à próxima pergunta. Agora, todos nós temos uma venda difícil, porque nós, além de corretores, nós somos psicólogos, temos que entender de finanças, discutirmos com os compradores sobre aplicações, por que, que o imóvel é um excelente investimento a médio e longo prazo, superando qualquer ativo. Então me conte aí uma venda difícil sua. Bom, eu, em primeiro lugar, eu não acredito que exista uma venda fácil. Para mim, todas as vendas são difíceis, viu, Tibério? Porque cada imóvel tem a sua característica, tem o seu problema, cada proprietário tem o seu jeito próprio de ser e a gente tem que entender isso. Cada comprador tem a sua visão, então é tudo muito difícil. O mercado imobiliário, ele é um mercado que, a princípio, as pessoas olham para ele e falam: puxa, eu vou ser corretor. E não é assim tão simples, né? A corretagem, ela depende de vários aspectos, principalmente os aspectos legais. As pessoas imaginam que é apenas apresentar comprador para vendedor e lá mostrar o imóvel. Isso daí faz parte da nossa atividade. Realmente um erro que eu cometi por falta de experiência. Eu não alertei, né? Porque quem mora do lado de uma escola infantil está perdido. De segunda a sexta-feira, começa às 7 horas da manhã
e vai até 5 horas da tarde, aquela brincadeira de criança, gritaria o dia todo. E a pessoa achou que eu não tinha informado maliciosamente, que eu escondi aquilo dele. Então, para mim, foi um trauma difícil de ser vencido, porque, de minha parte, eu nem sabia da existência daquela escola, fui saber com a reclamação. Como tive um outro problema da mesma natureza, num imóvel que eu vendi, ao lado de uma igreja católica, mas que começa os cultos durante a semana, tem missa todo dia às 6 horas da manhã. Então, é claro que no silêncio deste horário, né, a música lá na igreja, as orações, elas ecoam ali pela região. E no imóvel que está bem ao lado da igreja, ele realmente tem esse problema. Né? E uma coisa que eu sempre procuro verificar, Tibério, porque eu vi colegas também sendo vítimas de clientes que foram depois denunciados. Presidente, aqui conosco em Fortaleza, aconteceu que nós vendemos um apartamento e 2 meses depois chega o comprador e dizer, olha, o meu apartamento está sendo tomado. Digo, mas como? Nós tiramos todas as certidões, inclusive e principalmente a matrícula atualizada. Pois o apartamento estava em nome do cunhado do vigilante que girou a câmera no assalto do Banco Central, pra você ter ideia. E estávamos com todas as certidões desse cidadão. Todas, sem exceção. Ele era cunhado. Aí o juiz determinou que o apartamento estava bloqueado e nós tivemos que pagar o apartamento ao cidadão. Tá certo? Não tinha outra saída, tivemos que pagar. E o corretor, que já havia saído da imobiliária, que tinha recebido seus 40%, não arcou. Então o prejuízo ficou para a nossa imobiliária. Mas é isso mesmo, hoje em dia, e ainda mais, não tem desculpa, porque com a internet você tira todas as certidões, criminais, cíveis, trabalhista, de tudo na internet. Hoje em dia você agenda uma aposentadoria no site do INSS. Você dá a entrada, você sabe quantos anos falta para se aposentar e quanto vai ser sua aposentadoria. É impressionante. Hoje em dia está tudo informatizado e não dá mais para o corretor usar a desculpa que não sabe. Isso não existe, né? Não existe. O próprio artigo 723 do Código Civil Brasileiro, ele deixa bem claro que o corretor de imóveis responde por todas as questões relativas à transação, independente de tal conhecimento dele ou não. E eu acho isso muito importante, Tibério, porque senão, para que corretor? Não faria sentido. É como o senhor disse. Vai à internet e compra. Eu sempre digo que nenhum aplicativo, nenhum sistema vai substituir o corretor, a pessoa física ou jurídica. Porque cada imóvel, eu sempre digo, tem sua particularidade. É nascente, é poente. Aí, por exemplo, aí em São Paulo, vocês não se incomodam de comprar um apartamento virado para o sol. Porque vocês não têm sol o ano todo. Nós aqui, nós não gostamos, nós preferimos o nascente. Porque nós temos sol 360 dias do ano. Então, para nós, é como eu digo, toda venda tem sua particularidade, né? Com certeza, e cada família tem sua característica e que deve ser foco de preocupação do corretor em saber atender com a mercadoria adequada, né, ao perfil daquela família. Com certeza. Agora, presidente, o senhor contou aí duas vendas difíceis, assim, que chateou o cliente. Agora conte uma engraçada, que eu sei que o senhor gosta é um bom contador de piadas e deve ter, com certeza, uma venda engraçada, que terminou, foi uma venda feliz e engraçada.
Bom, eu vou contar uma que é pitoresca, não é muito engraçada, não, mas eu vendi um imóvel, um casal de europeus, idosos, acima de 70 anos, e os dois foram lá no cartório, assinaram a escritura, tudo bem, muito simpáticos e falando um português assim, com uma certa dificuldade. E acabei ficando amigo do casal, que a gente fica amigo dos clientes, né? E um dia eu estava na feira e encontrei-me com um cidadão. Eu falei, opa, cadê a esposa? Ele falou, ela está lá no apartamento, está em casa. Eu falei, ela está bem? Ele falou, eu não sei porque eu não estou conversando com ela. Eu falei, poxa vida, o que foi que houve? Falou, aquela mulher só pensa em dinheiro. Eu agora sou obrigado a dormir com o olho fechado e o outro aberto, senão ela me mata de madrugada. Isso aí realmente E eu é achei, viu, bastante. velho, quase, sabe, não ri na frente dele, porque imagina um casal com quase 80 anos de idade, viveram junto a vida inteira e assim no finzinho da vida ali, depois de tantos anos de convivência, né, estavam lá com uma encrenca. E eu falei, puxa vida, que coisa tremenda, né? E Com certeza. logo em seguida ela veio a falecer e ele ficou só lá e tal. Mas são coisas da natureza humana, né? Em determinado momento a pessoa começou a dar um valor tremendo no dinheiro e achando que a outra parte só quer saber de dinheiro, tudo mais, e fica difícil. Agora, uma venda que eu sempre menciono para os colegas e que considero uma venda que eu perdi, que eu não quis fazer, um casal com um filho pequeno, cidadão meu amigo. Ele já estava em segunda núpcias com essa jovem, com um filho pequeno, filho de 8 anos de idade, filho da mulher. E eles resolveram vender um apartamento que era propriedade da mulher. Falei, bom, tudo bem. E o cidadão, meu amigo de muitos anos, trabalhava na prefeitura da cidade, hoje já falecido. E chegou no momento que eu pedi a documentação, que íamos fazer um contrato particular de compromisso de compra e venda, porque era um pagamento parcelado e não ia ter escritura naquele momento. Aí, quando ele me traz a documentação, eu via a companheira dele era separada anteriormente e o pai da criança deixou o apartamento para o filho, não para ela. Deixou para o filho e usufruto dela, até que ele completasse a maioridade. Aí eu falei, olha, meu amigo, falei, você não pode vender isso daqui. Para vender isso daqui necessita de autorização do Poder Judiciário. Isso não é assim. Não, mas pode vender, isso não vai dar problema, porque minha mulher não vai reclamar, e o garoto é só ele, ninguém vai reclamar, e nós vamos comprar um outro imóvel e tal. Eu falei, não, mas isso não interessa. Eu não posso me envolver nesse negócio. Chamei o comprador e expliquei para ele, e o comprador falou, não, eu compro, para mim não tem problema não. Eu não tenho medo de comprar, não. Eu gostei, eu quero. Falei, mas o senhor não pode comprar, o senhor poderá perder 100% desse dinheiro. Isso daqui não é um negócio que possa ser feito, né? Não, mas eu quero e tal. Eu falei, bom, então vocês vão fazer o seguinte, ele quer vender e você quer comprar, vocês façam o negócio onde vocês quiserem. Aqui no meu escritório eu não vou aceitar. Não, mas faça pelo menos o contrato para a gente. Eu falei, de jeito nenhum. Aqui dentro do meu escritório nós não vamos fazer absolutamente nada. E não fiz, claro, né? E eles fizeram o negócio. Mas é interessante que eles fizeram e acabou não dando problema nenhum. Tá? Mas poderia dar. Mas o Então, risco foi deles, né? sim, mas esse foi um negócio também muito delicado. Uma outra transação, casal de idosos, na época em que a poupança rendia 40, 50, 60% ao mês, e todo mundo queria vender o imóvel e aplicar o dinheiro na poupança, pagava um aluguel e ficava com aquele dinheiro, e o casal de idosos querendo fazer aquilo.
E eu disse para eles, falei, olha, vocês não façam, porque a única propriedade que vocês têm é essa, e esse negócio aí da poupança pode dar uma virada e vocês vão acabar ficando sem dinheiro, né? Porque essa inflação, a inflação chegou a 80% ao mês naquela época, 2.300% ao ano, uma coisa de louco, né? Então não tem como a gente fazer isso. Se vocês fizerem, vocês vão ficar na rua um dia. Aí ele me ofendeu, falou mal e tal, e foi embora e vendeu o imóvel, através já de um colega. E no fim, realmente aconteceu o que eu falei, eles perderam todo o dinheiro, porque aquilo ali foi uma evolução grande e a poupança acabou não valendo nada. E no fim, ambos foram morar no Lar dos Velhinhos. E ainda bem que tinha o Lar dos Velhinhos lá na Praia Grande para eles morarem. Moraram lá até morrer, mas perderam a propriedade. Então, são esses dois negócios, eu considero de características ímpares, né? Porque um era de um menor e o outro, visivelmente, era um casal sem a menor experiência. São dois negócios que ficaram na minha memória. Com certeza, são coisas que o profissional tem a obrigação de fazer. É aquela história. Ah, mas eu sou honesto. Mas não, é seu dever ser honesto, não é favor, é obrigação, né? Então nós profissionais temos que agir assim. Presidente, agora eu queria que você me contasse um pouco sua experiência como presidente do Cresce São Paulo. O que você Bom, me diz? a experiência aqui como presidente do Cresce São Paulo é uma experiência danada, né? Parece que eu tive assim uma vida sendo preparada para um dia estar aqui. Quando cheguei aqui como presidente, tinha muito aquela visão de sindicalista, né? Considerava o Cresce um órgão de classe. Para mim, isso daqui era um, como se fosse um sindicato, uma instituição de corretores para corretores. Inclusive, aos poucos, né, eu fui me inteirando ao longo do tempo, e aí eu percebi que não é nada disso. Hoje eu tenho uma visão bem clara, por tudo que passei ao longo desses 21 anos que estou aqui como presidente. A conclusão é clara, né? O Cresce é uma autarquia pública que está aqui a serviço da sociedade como um todo, para registrar e fiscalizar a atividade dos corretores de imóveis. Então, muito pelo contrário, né? Os advogados do Cresce não estão aqui para trabalhar para corretores de imóveis. Os advogados do Cresce estão aqui para atuar nos processos em que os corretores de imóveis são partes. E na maioria delas são réus, né? Estão respondendo a processo, denúncias de clientes, constatações da nossa fiscalização. Então, aí é que eu vinha chegar ao conhecimento total que funcionamos assim mais ou menos como o Ministério Público dos corretores de imóveis. E é muito importante, né, que o gestor tenha essa visão para que possa ter uma administração que seja sadia. E eu tenho feito um trabalho com foco nesta interpretação fria, né, porque infelizmente é assim, mas procurando dentro do exercício da fiscalização da atividade, buscar a valorização do bom profissional, porque é isso que a gente faz, né? Tira do nosso meio aqueles corretores que denigrem a boa imagem dos demais colegas da profissão, porque é muito ruim, por mais que se faça campanhas de valorização da atividade profissional, junto a órgãos públicos, as autoridades de todos os níveis e a sociedade em geral, ainda assim tem aquele inscrito que vai lá e comete uma grave irregularidade. Aí, quando sai lá na televisão que o corretor de imóveis se apropriou indevidamente dos valores de aluguéis de um determinado cliente, vendeu um imóvel sem a documentação adequada, vendeu um loteamento que estava totalmente irregular. Quando sai aquela palavra, o corretor de imóveis, ali toda a categoria é ofendida. Toda a categoria sofre a consequência daquele único que cometeu aquela grave irregularidade.
que muitas vezes, e na maioria das vezes, está agindo consciente e de má fé, com o único objetivo de ganhar um dinheiro fácil. E aí, evidentemente, o Cresce tem que ser rápido, frio e contundente, né? Tem que agir com base na letra fria da lei e aplicar a legislação para valer. Então, é um trabalho muito, muito interessante. E, por outro lado, nós temos o Ministério Público Federal, Ministério Público Federal do Trabalho, e o Tribunal de Contas da União, para os quais temos que dar satisfação e prestar contas de nossos atos. Então, é uma atividade de enorme responsabilidade, extremamente, extremamente complexa, porque, muito embora não façamos parte do governo, mas todos os nossos atos têm como parâmetro a legislação que rege a administração pública, né? Então, é muito difícil. Eu sempre digo que nós fazemos muito, tá? E aqui eu quero registrar mais uma vez e agradecer ao Cresce São Paulo pelos cursos, tipo o ProS, tá? Que agora eu consegui finalizar, porque eu não conseguia lembrar das aulas e acabava perdendo a aula. Mas desta vez finalizei e o diploma já está até aqui. Tem o curso de perito judicial. Nós sabemos que muitos corretores no Brasil estão vivendo de avaliação e de perícia, e inúmeros outros que o Cresce São Paulo disponibiliza para o sistema COFES, bem como o desenvolvimento do portal do corretor agora, né? O portal do Cresce, que nós esperamos chegarmos ao fim do ano com pelo menos 300 mil anúncios, tá? Porque nós somos mais de 300 mil corretores e não é possível que um corretor não bote um anúncio grátis, ao invés da gente estar pagando a esses portais que eu acho particularmente que nos falta com respeito, porque vendem uma coisa a nós e também vendem ao vendedor do imóvel, tá? Ou eles são nossos parceiros ou não são. Então, a gente tendo um portal próprio, nós podemos garantir ao comprador que ele está fazendo negócio com uma pessoa credenciada e corretor que tem responsabilidade e vai responder civilmente. O que o senhor me diz? Fone gratuitamente pelo Cresce. Então, eu acho que a nossa instituição, e à medida que o COFES se envolve nessas questões e disponibiliza todas essas facilidades para os demais conselhos do Brasil, vai ficando muito bom, porque todos vamos atuando de uma mesma forma. Presidente, agora para nós encerrarmos, eu queria muito agradecer a sua disponibilidade, seu tempo. Eu sei que tempo aí em São Paulo vale ouro, muito mais do que o nosso aqui, porque tudo para nós é mais perto e um pouco mais fácil. Eu queria que, como presidente do Cresce São Paulo e como vice-presidente do COFES, o senhor deixasse uma mensagem de otimismo sobre o mercado imobiliário de 2022 e para nós corretores do Brasil todo. Bom, Tibério, eu te digo que pelo mercado imobiliário que temos no Brasil, não há a menor necessidade de deixar uma mensagem de otimismo, porque o próprio mercado fala por si. Nosso mercado imobiliário, ele agora na pandemia, nós demos uma aula a toda a sociedade de eficiência e de capacidade financeira e econômica, porque enquanto todos os demais setores encolheram, diminuíram e desempregaram, o mercado imobiliário cresceu em percentuais astronômicos. Colaboramos com a economia do país. Sem dúvida que, ao lado do agronegócio, o mercado imobiliário foi o carro-chefe a puxar a economia do país para frente.
a gerar emprego, renda, desenvolvimento, e a cada dia que passa, a sociedade está entendendo cada vez melhor que depende do mercado imobiliário para ter boas condições. E para encerrar nosso programa, nós fizemos aqui uma homenagenzinha pequena, simbólica, e que depois eu enviarei para o senhor. Ele vai colocar na tela agora. É uma brincadeira, né? Eu sei que vai ter presidente que não vai gostar, porque vai preferir que a gente use o Photoshop, tá? Ah, legal, depois manda para mim. Vamos mandar sim, vou mandar, tá, presidente? Tá falado, então. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus. E o programa de hoje fica por aqui. Eis aqui o programa, tá? Outros convidados virão. Fiquem com Deus, até mais.